pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Ele não permitirá. Eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Do Senhor. Agora já, Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele não dorme, ele está sempre alerta. Não dormita o guarda de Israel. O Senhor é o seu protetor, como sombra o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Aqui, por isso que eu queria Almeida, porque a Almeida diz assim: protegerá a sua alma. O Senhor o protegerá de todo mal, e vai proteger a tua alma, a tua vida, o teu interior, teu coração. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora, para todo sempre. Diga assim comigo: desde agora, para todo sempre. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Ele vai te proteger, desde agora, agora, hoje, daqui para frente, para todo sempre. Esse salmo está dentro de um grupo de salmos que podemos chamar de os salmos dos viajantes. São salmos que provavelmente os viajantes, quando estavam peregrinando, judeus espalhados por outras regiões, estavam indo para Jerusalém nos momentos de festa, do tabernáculo, da Páscoa e outras festas. Quando estavam indo, eles estavam subindo a um lugar que, antes de você chegar em Jerusalém, uma serra, um lugar que tinha montanhas, lugares perigosos, lugares onde podiam ter assaltantes e algumas coisas assim. Eram salmos que eles declaravam, era um cântico que eles subiam cantando, fortalecendo a sua fé, declarando a bondade e a fidelidade de Deus sobre a vida deles. E esse salmo narra como se fosse o caminho que eles estão seguindo. Elevo os meus olhos, estão andando, eu elevo meus olhos para os montes, muitas montanhas, e de onde virá o meu socorro? Salmos que ele, andando por aquele caminho, estão seguindo, e como se fossem também circunstâncias que você enfrenta em uma viagem. E muitas vezes podemos dizer que estamos em uma jornada da vida, e algumas coisas que você enfrenta numa viagem, nós também enfrentamos na vida. Circunstâncias difíceis, então é como circunstâncias que eles também enfrentam na vida, e o escritor está como que cercado. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: se tiver em aflição, se alguma coisa acontecer, de onde vem o meu socorro? E por que ele faz essa observação? Porque ele faz essa pergunta, se tiverem em dificuldade, de onde vem o meu socorro? E ele fala consigo mesmo. Eu elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Ele responde a sua própria pergunta. E ele está falando que o meu socorro vem do Senhor, porque era comum naqueles montes, nos lugares mais altos dos montes, eram onde os idólatras colocavam os seus alvos de idolatria, os postes de Baal e de outros deuses, os lugares das suas imagens, para eles irem lá, acenderem incenso, oferecerem sacrifícios. Eles colocavam nos montes, e os montes também eram lugares da onde os assaltantes, os roubadores, os ladrões saíam por detrás das montanhas para pegarem nas velas. Então ele eleva os meus olhos para os montes, nos montes, que está cheio de deuses lá que eles colocaram. Os assaltantes podem vir, mas de onde virá o meu socorro? O meu socorro não está no monte, meu socorro não está nesses ídolos, minha segurança não está em mim para me defender. O meu socorro vem naquilo que está além dos montes, além das montanhas. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, criou a montanha, criou a terra, criou todas as coisas. Ele está alinhado. E o fato é que a cada dia que passa, viver nesse mundo se torna um desafio grande. A cada dia que passa,
As lutas para se vencer e para se prosperar, a cada ano que passa, parece que se tornam maiores. Os apelos desse mundo, a cada dia que passa, também parece que se tornam maiores, mais sedutores. E a quantidade de não que você tem que dar só aumenta. A cada dia que passa, parece que aumenta a quantidade de não. Bem-aventurado aquele que não, aquele que não anda, aquele que não se detém. Não, aquele que não. A quantidade de não que precisamos dar aumenta a cada dia. Podemos observar um ataque orquestrado, uma força sobre-humana feita para enfraquecer aquilo que temos como família, os seus princípios básicos. Uma força sobre-humana orquestrada para desestruturar a família, para desestruturar o que entendemos como paternidade. A paternidade é o mal da sociedade. Como assim, pastor? Você vai numa cadeia, você vai numa prisão, você pode entrevistar dezenas de homens que estão presos, e quando você vai ver 90%, entre 80% e 90% no mínimo, não tiveram pais, não tiveram bons pais, é um buraco na paternidade, é coisas, em tantos problemas, e a gente vê um esforço sobre-humano para torcer, para descredibilizar, para roubar a hombridade dos homens, a função de um homem na casa, para furtar a feminilidade das mulheres, um esforço para torcer a visão das coisas, a ótica de Deus sobre as coisas, um esforço para arrancar de nós a ótica de Deus sobre a vida, sobre a família, sobre o homem, sobre a mulher. Os níveis de perigo são diversos e aumentam, a quantidade de doenças emocionais vão se empilhando. Hoje você vê pessoas, ela não tem um problema emocional, ela tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5. Se empilham na cabeça das pessoas. Quantidade de remédios para doenças emocionais nunca foi. Hoje em dia você toma Rivotril assim. A quantidade de doenças emocionais nunca cresceu tanto. Integridade virou qualidade. Ele é honesto, é um elogio, caramba, isso é o básico para um homem. Não é uma maneira correta de se viver. Lealdade se torna um princípio cada dia mais raro. Lealdade na amizade, lealdade em relacionamentos, ética. Quando o salmista olha para os montes, ele pergunta: de onde vem meu socorro? Ele está confessando uma verdade que muita gente foge. Você vai precisar de socorro. O problema é que muita gente quer o socorro de Deus, mas não querem caminhar com Deus. Viver nesse mundo a cada dia fica mais difícil, isso é uma verdade. Mas isso não é desculpa para se render, é um chamado para acordar. Pastor, o senhor está deixando a gente pessimista, você está... Não, nós precisamos lidar com os fatos, com aquilo que acontece. Viver pela fé não é ignorar os fatos, é crer que, independente das circunstâncias, não será assim conosco. O fato é que viver nesse mundo cada dia é mais difícil, sim, mas não é uma desculpa para se render, para se entregar, não tem como lutar, não. É um chamado a despertar, a acordar. Porque quanto mais sedutor o apelo do mundo, mais caro fica brincar com o pecado. Quanto mais sedutor o apelo do mundo, a cada dia fica mais caro brincar com o pecado e colocar a culpa na fraqueza humana. O preço de brincar com o pecado fica cada dia mais alto. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista diz como se ele mostrasse qual foi a sua escolha. Ele diz: o meu socorro vem, o seu não sei, o meu vem. O Senhor, ele tem uma escolha, ele escolhe crer, é como ele alinhou a sua vida, o seu coração, a sua escolha.
E eu me lembro do texto de Josué, que ao entrar na terra prometida, a tomar posse, quando eles conquistam, Josué chega a dizer em Josué 24:15: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É uma escolha. Tanto naquela época quanto hoje, muita gente espera socorro de outros deuses, de exércitos vizinhos, de suas alianças. Os montes eram esses lugares onde os idólatras colocavam os seus ídolos. Então ele diz: eu elevo meus olhos para os montes e eu vejo as escolhas dos outros. Eu vejo onde eles colocaram as suas forças. Eu vejo o perigo que tem nesse mundo, mas apesar de tudo isso, eu consigo crer e saber que o meu socorro vem do Senhor. Eu posso ver os deuses estabelecidos, eu posso ver os postes de Baal, eu posso ver até os ladrões descendo a montanha, mas não tem problema. Pode ser que eu nem esteja vendo Deus, nem esteja vendo os anjos, mas eu escolhi, o meu socorro está no Senhor, que criou os céus e criou a terra. Ele não muda de opção por causa do perigo. Ele não muda de opção. Isso me leva a pensar numa coisa: que tipo de socorro, que tipo de proteção eu posso esperar de Deus? Que tipo de proteção eu realmente posso esperar de Deus em minha vida? O que esse salmo me ensina? Eu vejo três coisas que eu posso apoiar a minha esperança e apoiar a minha fé, que esse salmo me ensina em Deus. Primeira delas, o texto diz: não permitirá que o teu pé vacile. Confiando em Deus, você pode andar, caminhar sem medo, sem pavor, sem dúvidas, a respeito do auxílio de Deus na sua caminhada. E muitas vezes as pessoas torcem as coisas, não entendem a sua relação com Deus, porque pode ser que Deus não vai te abençoar para você caminhar, Deus não vai te fortalecer para você caminhar, Deus vai te abençoar se você caminhar. Moisés, diga ao meu povo que marche. O mar não vai se abrir enquanto não marchar. O mar está fechado, e agora, Senhor? O exército está vindo e o mar está fechado, estamos em código. Diga ao meu povo que marche. Quando ele marcha, o mar abre. E o nosso mal muitas vezes é esperar Deus fazer alguma coisa para andarmos, para sermos generosos, para sermos abençoadores, para fazermos, para servirmos. Se Deus fizer. Eu me lembro de Pedro quando coloca os pés para fora do barco, confiando na palavra de Jesus. Se o Senhor disser, se o Senhor mandar, eu vou. Vem, ele vai. Salmo 37, 23, um texto que eu gosto: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta dele o agrada. Quando o Salmo diz: não permitirá que teu pé vacile, é um confronto a uma fé infantil, é um confronto a uma fé rasa, é um confronto a uma fé rala, que só confia quando tudo está estável, uma fé que só crê quando quando o mar está flat, quando o mar está liso. Deus não prometeu ausência de subida na jornada. Deus prometeu firmar os teus passos, meu irmão. Ele não prometeu que não vai ter pedras no meio do caminho. Ele não prometeu que tem uma rampa que tu vai ter que... Ele prometeu que vai firmar os teus passos. Se você quer andar sobre as águas como Pedro, vai ter que aprender que a palavra de Deus é mais confiável do que o vento. Eu estou sentindo o vento, eu estou vendo as ondas, mas a palavra que ele disse vem é tão real quanto o vento, quanto as ondas. E o caráter de Deus é mais firme do que um sentimento. A palavra de Deus se apoia no seu próprio caráter, e ele é mais firme do que você sente. Pedro toma coragem e anda sobre a palavra de Jesus, que era mais firme do que o vento, que era mais real do que as ondas, que era mais real do que aquelas águas, mais real do que ele estava sentindo. A segunda coisa que eu posso entender é esperar de Deus: proteção para a mente, proteção para a alma. Ele guardará a tua alma.
um Deus que se preocupa com o seu coração, para o seu coração, as suas emoções, para a psique, para os seus pensamentos. Ele diz que vai guardar, o Senhor te guardará de todo mal e vai guardar a tua alma. Uma preocupação de Deus com o coração. Vem aí a cura do coração, você não pode deixar de participar. Uma preocupação de Deus com o coração, um desejo de Deus em ver cada um de nós sem peso na alma, sem amarras interiores, sem traumas, sem dilacerações nos sentimentos, sem amarras do coração, sem sentimentos que amarram nossos pés. Eu nunca esqueci uma menina que não conseguia falar eu te amo para sua mãe. Eu falei, fala. Eu falei, eu amo minha mãe. Só fala, eu amo minha mãe. Estava só eu e ela sozinho. Eu só queria libertá-la. Fala. Sentimentos que não deixam nem palavras saírem, quanto mais uns pés andarem. Tem gente presa. Elas estão andando em círculos, estão vivendo, achando que estão vivendo, sobrevivendo, porque elas não andam em uma espiral crescente. Elas sobrevivem achando que vivem, porque se movimentam, mas não crescem por causa das amarras, dos grilhões internos que amordaçam os pés, não deixa a boca declarar as verdades. Muitas vezes o mal que pode acontecer à alma é tornar ela mesquinha, tornar ela empedrada, enrijecida, insensível, sem vida, sem a capacidade de amar, sem capacidade de servir, de viver. Isso não tem a ver com ir para o inferno, não tem a ver com ir para o inferno, tem a ver com impedir você de viver o céu na terra. O Evangelho faz mais do que te levar ao céu. O Evangelho traz o céu para a terra, traz os anjos para o seu lado, traz a graça de Deus para o seu coração, traz o Espírito Santo para dentro de você, traz a porção de eternidade para dentro de você, traz luz para a sua mente, traz luz para o seu coração, traz graça para os seus dias. Marcos 10, 29, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles perseguição, e no futuro a vida eterna. Essas coisas não querem só impedir você de chegar ao céu, querem impedir do céu chegar a você. Eles querem criar um bloqueio, onde você não recebe a porção da eternidade para viver nessa terra. Maridos secos, casamentos empedrados, corações enrijecidos, amargurados, mulheres frustradas, machucadas, feridas, perdidas, sem esperança. Jovens sem esperança de viver um amor genuíno, de encontrar o seu propósito maior e uma paixão maior pela vida, sem a força de Deus para colocar nos seus dias. Quando 1 João capítulo 2, 14 vai dizer, e vos escrevi pais, porque já conheceste aquele que desde o princípio, e vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, já vencestes o maligno, já venceu. E podemos ver jovens desesperançados, desestruturados, amargurados, cabisbaixos, sem força para viver, sem força para lutar. E a Bíblia dizendo, já venceu. Tem força em você. O Salmo não diz apenas, Deus vai te guardar do perigo. Ele diz, Deus vai te guardar do mal. O mal mais traiçoeiro é o que entra calado e vai endurecendo a alma. Entra sem perceber. Tem gente que não caiu na estrada, mas caiu por dentro, perdeu doçura, perdeu paixão, perdeu a graça pela vida. O Senhor guardará a tua alma, para que dores antigas não virem algemas novas, para que sentimentos não amarrem seus pés, e para que o teu crescimento não seja amarrado por dentro. A outra coisa que eu posso esperar de Deus, que tipo de proteção eu posso esperar de Deus?
Proteção nos meus empreendimentos, nos meus negócios, no meu trabalho, na minha vida profissional, nas minhas empreitadas, na visão que temos, nos meus desafios da vida, da minha casa, da minha família, com meus filhos. Eu posso esperar a proteção de Deus em meus desafios da vida. Vai guardar a tua saída, vai guardar a tua entrada. Aonde tu vai, quando tu vai, quando tu chega, quando tu sai, quando tu entra, com quem você está, com quem você encontra, com quem você deixa. Ele vai guardar quando você entra, mas Ele vai te guardar quando você sai. Vai guardar a tua entrada, vai te guardar na saída. Ele é um escudo na frente, mas Ele é um escudo atrás. Ele guarda a tua frente, Ele guarda as tuas costas. Vai guardar nas empreitadas dos desafios, nas batalhas. Era o que o texto dizia. E o que o texto diz? Proteção no desejo de crescer, de expandir, de prosperar. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor estará presente nos desafios e vai te guardar, vai te proteger. Eu me lembro do Salmo 139, versículo 2 ao 5 diz: Tu sabe meu assentar e meu levantar, de longe entende meus pensamentos, cerca o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra na minha língua, na minha boca, esse logo o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes por trás, por diante, coloca a tua mão sobre mim, me cerca por trás, me cerca por diante, ainda coloca a mão sobre mim. Deus não é contra a prosperidade, Ele é contra a prosperidade sem proteção. Porque riqueza que não está guardada vira idolatria. A expansão sem cobertura vira queda. O Senhor guarda a tua entrada para que o sucesso não te corrompa. Guarda a tua saída para que o fracasso não te destrua. E por que eu posso investir, entregar da minha vida para esse Deus? Porque eu posso confiar e me entregar, me lançar nele, porque eu posso descansar em Deus, porque eu posso realmente, um tempo de tantas alternativas, de tanta ajuda tecnológica, de tantas mentorias, de tantos professores, de tantos magos da fé e das soluções para os desafios da vida, são tantos recursos, tantas alternativas que parece que a cada dia a gente precisa menos de Deus, porque tem solução para tudo. Cada dia precisa menos de Deus, está tudo pronto, está tudo certo. Assista esse vídeo até o final. E na verdade isso não é ruim, tem muita coisa boa. Mas na verdade o que observamos, que a cada dia precisamos mais de Deus. Nunca foi tão necessário Deus. Porque devo confiar e investir minha vida em Deus? Porque devo confiar nele, colocar nele, colocá-lo em primeiro lugar, buscá-lo em primeiro lugar? Eu encontro também 3 respostas para isso. Porque nós estamos lidando com e nos relacionamento com alguém que não dorme. Estamos nos relacionando com alguém que não perde nada de vista. Alguém que intercede continuamente. O verso 4 diz: Ele não dorme, não dormita o guarda de Israel. Um Deus que não nos perde de vista em nenhum momento, em nenhum passo. Está atento. Não perde nada, um Deus presente, atento a tudo que envolve a nossa vida, a todos que se aproximam de nós. Isso descreve a pessoa de Deus e a maneira, esse Deus Emanuel, Cristo, Deus conosco. A pessoa de Deus, a maneira como Ele conduz o relacionamento dele conosco, como Ele leva a sério, o fato de nos guardar, cada passo. E a questão aqui não é se Deus é fiel, é se você vai parar de viver como um órfão espiritual. E muitas vezes o que está em questão não é a fidelidade de Deus, mas é o sentimento de orfandade que eu tenho. Que eu estou sempre achando que Deus me deixa para depois. Eu estou sempre achando que Deus não cuida de mim. Eu estou sempre achando que, sempre se sentindo órfão. Já passou por 10 gabinetes, já está na igreja há não sei quantos anos, já passou pela cura do coração, já leu a Bíblia toda, já fez cadima, já fez não sei o que, já fez... Mas ainda é um órfão espiritual. Ainda não consegue alinhar a mente.
Tem gente que vive como se estivesse invisível para Deus, e por isso vive correndo atrás de muletas. Sempre precisa de uma ajuda para isso, ajuda para aquilo, ajudas espirituais. Não consegue nem se reorganizar sozinho espiritualmente. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, em secreto, você e ele. Quem descansa no Deus que não dorme, para de buscar segurança onde não existe. Segunda coisa, Ele é um Deus próximo, Deus Emanuel, Deus conosco, presente, veio habitar entre nós, um Deus que ao longo da história, Ele vem estreitando o relacionamento com a humanidade. Com o homem se aproximando ao longo da história, Deus foi se revelando de forma progressiva. Como assim ao longo da história? Primeiro Ele falou pelos profetas, depois Ele falou pelo seu Filho Jesus, e agora, no tempo da igreja, marcada pela habitação do Espírito Santo em nós, isso não é mudança de Deus, é um aprofundamento da presença de Deus na história da redenção humana. Ele vai estreitando pelos profetas, envia o seu Filho, agora Ele está dentro de nós. É Deus se chegando a cada vez mais perto, até estar habitando em nós, um ato de tanta bondade, de tanto amor, de tanta misericórdia, de tanta compaixão, de uma graça divina, a presença de Deus em nós, que você pode acordar, orar, senti-lo em você. É tanta humildade de um Deus tão grande. Às vezes nós somos tão orgulhosos que nem pedir perdão nós queremos. Eu não vou nem lá, eu nem piso. Se Ele estiver lá, eu não entro. Se ela estiver lá, eu não entro. E Ele, sabendo dos nossos pecados, Ele sabendo dos pensamentos mais obscuros que passam dentro da nossa mente, Ele sabendo de tudo que falhamos, de tudo que pensamos, das nossas negligências, sabe o que Ele vem? Ele não vem ficar perto não, Ele vem ficar dentro. Ele suporta. Os crentes não querem suportar ninguém, nem outros crentes. Tem mais paciência, não tem não sei o que, lá não sei o que, aquela lá não sei o que. Ele suporta os teus pensamentos, Ele suporta os teus sentimentos ruins dentro de nós. O Criador dos céus e da terra, Ele vem aturar, Ele vem. Por isso que o texto diz que Jesus se humilhou e veio habitar entre nós. A presença do Espírito Santo em nós é uma prova de zelo, de cuidado, incontestável e até muitas vezes inconcebível. Como é que eu vou conceber Ele aqui dentro? Por isso que a graça é um favor não merecido. Não merecemos. Uma vez, meus filhos tinham aprontado, Fernando, Josué, eu morava em Niterói ainda, não sei o que eles tinham feito. Eu estava furioso. E o Espírito Santo falou para mim assim: está furioso, né? Trata eles com a mesma graça que eu trato você. Eu falei, tá bom, entendi. Trate seu filho com a mesma graça que Deus trata você, porque Ele corrige também, mas a vara e o cajado de Deus consolam, não ferem. O mal de muitos pais é quererem usar a vara e o cajado, ferindo e não consolando. Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da... Para de entristecer o Espírito Santo, meu Deus do céu. Para com essas práticas, para com isso. Para de ser tão negligente. Atos 7:51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito. Para de resistir ao Espírito Santo.
1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem a chama do Espírito Santo em vocês. Não entristeçam, não apaguem, não ignorem, busquem ouvi-lo. Deus estava... A cruz narra Jesus entre dois ladrões, um debochando, é tu mesmo, desce, tira a gente também, um debochando, e um outro que se dá conta que no pior momento da sua vida Deus está do lado dele. Dois ladrões, Jesus no meio, um debocha e o outro se dá conta que no pior momento, Deus está aqui, Deus está do meu lado. O pior momento da vida ele consegue perceber que Deus estava do lado dele. Ele enxerga o que estudiosos não enxergam, o que filósofos não enxergam. Ele enxerga o que os rabinos não enxergavam, teólogos não enxergam, escribas não enxergaram, sacerdotes não enxergam. Ele enxerga Deus em Jesus. Deus, cala a boca, cara, tudo sabe o que tem que estar falando. Sua mente é iluminada, uma luz acende seu coração, seus olhos se abrem e ele percebe quem realmente está do lado dele. E é interessante porque o homem diz para Jesus: lembra-te de mim quando? Porque eles tinham um conceito de que seria na ressurreição dos mortos, enfim. Não vou entrar em discussões teológicas, mas o homem diz: quando o Senhor entrar, daqui a 1 milênio, sei lá daqui quando tem, quando acontecer, lembra de mim. Aí Jesus fala: hoje, segura as pontas aí, compadre, aguenta firme que hoje, daqui a pouquinho, hoje estará comigo. A oração do homem foi tão curta e tão eficaz, foi respondida de maneira imediata, porque ele consegue ver Deus e através da sua oração colocar o seu coração e a sua fé naquilo que ele estava crendo, expondo o que ele estava vendo. Aquele homem consegue ver Deus ao seu lado no momento de dificuldade. O Deus Emanuel, o Deus conosco, como o texto diz: o Senhor é quem te guarda, a sua sombra à direita. Uma sombra que te acompanha. Ele compara a presença de Deus como uma sombra que eu não me livro, que não me deixa, que não perde os meus movimentos. Ele é tua sombra, Ele está contigo, Ele se posiciona de acordo com o seu posicionamento. Por isso a Bíblia vai nos alertar, vai nos aperta: não apaguem o Espírito, não entristeçam o Espírito, não resistam ao Espírito. Porque a maior tragédia não é Deus se afastar, é você se acostumar com a presença dEle e não sentir mais que Ele está ali, e agir como se Ele fosse mais nada. Não te constrange mais, não te fere mais. Às vezes você vê e fala: meu Deus, como é que esse pastor fez isso? Como é que aquele homem fez isso, meu Deus do céu? Como é que essa pessoa fez isso? Pouco tempo atrás teve notícia de um pastor, 10 anos fazendo. Como que ele conseguiu? Ele sabia que ele estava ali, mas ele já não sentia mais. Essa é a pior tragédia. Terceira coisa, porque eu devo colocar a minha confiança em Deus. Um Deus que controla o cosmos, que controla todas as coisas, que criou todas as coisas, e todas as coisas existem, subsistem pela obra de suas mãos, e são apoiadas na sua palavra. O socorro que vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. De dia o sol não te molestará, nem à noite a lua. Ou seja, podemos acreditar no cuidado divino, um Deus que de todas as coisas, entre todas as coisas, o seu domínio absoluto sobre todas as coisas. Um certo dia uma pessoa que estava visitando a igreja, tem pouco tempo, me parou lá fora e falou assim: pastor, você falou da volta de Jesus, que Jesus vai voltar, que todo olho verá. Assim, legal, mas é meio estranho, né? É como assim, vai voltar e todo olho verá, a terra toda, todo mundo vai ver. Como é que é isso?
Parece meio cinematográfico, assim. Na imaginação dá certo, mas eu quero ver na vida. Vai voltar e todo olho verá, aqui, em qualquer lugar. Eu fiquei olhando para ela falar. Falei, Falei, minha irmã, você viu o sol hoje? Vai ali fora, olha o sol. Você sabe que no raio de 24 horas a terra toda vai ver o sol? A terra toda vai ver o sol, o mesmo sol. Aí você quer dizer para mim que aquele que criou o sol, a lua, a estrela, que o sol é uma pontinha, uma binguinha acesa de nada, uma lanterninha pequena, num universo tão grande. Aí você quer achar que o sol é visto pela terra toda, mas o que criou os céus, a terra, o sol, a luz, as estrelas, não vai conseguir ser visto? Minha irmã, que tipo de pensamento? Tua cabeça é muito pequena. Ela falou assim, nunca tinha pensado desse jeito eu nunca tinha pensado. É verdade. Salmo 37, 3 vai dizer, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Quando você duvida do cuidado divino, você está questionando não a bondade de Deus, mas o domínio de Deus. Você começa a questionar o seu poder, porque o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quem fez tudo isso? Não. Será que aquele que fez os céus e a terra, colou todos os planetas para funcionarem em harmonia, ninguém choca com ninguém, é tudo uma plenitude, será que Ele vai perder o controle da sua vida? Pastor, mas como eu posso tomar posse dessa presença contínua de Deus na minha vida? Como eu posso tomar posse dessa certeza do cuidado de Deus permanente? Como eu posso descansar em Deus e acreditar realmente que Ele está cuidando de mim? Quando eu olho na direção certa e assumo uma postura certa, um posicionamento certo, na hora de enfrentar os problemas, essa é uma maneira. Ajustar o meu foco, ajustar a minha postura, ajustar o meu posicionamento, ajustar a minha vida, me alinhar para o lugar certo. Podemos encontrar pessoas que insistem em olhar na direção errada, olham sempre pelo prisma errado, querem socorro, precisam de ajuda de Deus e focam sempre na direção errada. E muita gente pode estar desfocada, a sua fé está desfocada, a sua visão está desfocada. E às vezes é preciso ser quase... Você tem que ser rude para ajudar algumas pessoas. Tem pessoas que você fala, acorda! Tem pessoas que você tem que sacudir, tem pessoas que você tem que falar, se liga aí, cara. Parece que não adianta. Você tem que ser violento para ajudar ela, sei lá. Porque não consegue ajustar a visão, está olhando sempre para o lado errado. Gente que só olha na direção dos problemas, só olha na direção da incapacidade, só olha para a limitação, só vê dificuldade, só vê demora, só olha quem fez o mal e ignora todo mundo que faz o bem. 3 coisas ruins aconteceu na vida dela, 30 coisas boas aconteceu, mas ela está focada onde? Nas 3 coisas ruins que aconteceu, nos 3 problemas que ela enfrentou. Passou a semana inteira, passou o mês de janeiro, Deus deu 30 vitórias, mas ela teve 3 problemas, ela teve 3 derrotas, ela teve 3 coisas que atrapalharam algumas áreas da vida. Então ela esquece todas as 30 que deu certo, e ela foca nas 3 que deram errado. Só vê dificuldade. Pessoas que parecem que não contam com a graça de Deus, estão sempre... Não se trata só de pessimismo, se trata de ajuste, de visão de vida. Pedro andar sobre o mar, vem, sai do barco, olhando para Jesus, reparou no vento, mudou o foco, reparou na força das ondas, mudou a direção, desfocou, olhou o problema, começou a afundar. Enquanto ele estava fixo olhando para Jesus, para o autor e consumador da sua fé, ele estava andando sobre as águas, mudou o seu foco, o problema começa. Porque quando o seu foco muda, o seu medo aumenta, você afunda. Você começa a perder. Pedro começou a perder uma batalha que já estava ganha. Ele já tinha falado, Senhor, manda eu ir, pode vir, você vai andar até aqui. Vem.
a vitória já era certa, e ele começa a andar, mas ele desfoca, perde a batalha que já estava ganha. Grande Arthur. Quando você só vê dificuldade, só vê demora, só vê quem fez o mal, ignora quem fez o bem, você não está sendo realista. Você está sendo cego e não enxerga a graça de Deus, ignorando o socorro de Deus, o auxílio de Deus, a um Deus presente. Eu levo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ah, sei lá, vem do céu, do Senhor que criou os céus e a terra. E como eu posso me ajustar? 2, para tomar posse dessa proteção divina, dessa presença realmente de Deus em nós, é preciso estar com o sentimento correto do teu coração. Você precisa estar com o sentimento correto no coração, com o teu coração alinhado. Aqueles que creem podem dizer amém? Estão entendendo, estão escutando, digam aleluia. Glória a Deus, amém. Está com a alma alinhada, ajustada. No verso 2 diz: meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não diz, o meu socorro talvez venha. Não, ele diz, o meu socorro vem. O socorro vem. Não disseram que ele vem. Eu não acho que ele vem. Ele vem. Existe no salmista um alinhamento de visão que proporciona uma convicção. Escute. Tem um alinhamento de pensamento interior que proporciona uma visão alinhada, proporciona uma convicção no espírito, que invade a alma, gerando esperança, promove uma confissão de fé. Uma visão alinhada promove uma convicção interior, que ajustada, fortalece a tua esperança e gera uma confissão de fé. Os teus lábios começam a confessar aquilo de Deus que está dentro de você. Uma convicção profunda, genuína em seu coração. Aqui estão perto de mim, eu já falei isso aqui uma vez. Às vezes, de vez em quando eu ando e falo assim: tu vai ver que Deus vai fazer um negócio grande da minha vida. Por quê? Porque eu estou confessando as palavras, não é positivismo. É o que eu creio, é o que está dentro de mim. Quando os problemas aparecem, a confissão não pode sumir. Quando os problemas aparecem, a minha convicção não pode sumir. A minha esperança não pode ser apagada, porque eles querem apagar. Então eu fortaleço. Quais têm sido suas confissões de fé? Quais têm sido suas confissões? Elas soam como eu acho que Deus pode, ou soam como o meu socorro vem? Ele vem. Não se trata de repetição de versículo, é o eco da certeza de que aquele que criou os céus, criou a terra, é o teu Deus, é a tua rocha, é a tua segurança, é a tua esperança, é o teu Senhor. Você está firmado nele, é o que você crê. A sua fé não vai aparecer nas suas palavras, sua fé não vai aparecer só nos seus momentos de vitória. Sua fé vai aparecer nos momentos de batalha, meu amigo, quando tu é espremido, que a fé dá as caras. Quando os problemas aparecem, que é aí que a tua fé, ela mostra o que tem dentro. Terceira coisa, eu preciso entender e discernir, o louvor pode vir vindo, a hora de Deus para mim. Eu preciso entender, magrinho, a hora de Deus para mim. Ele diz: o Senhor guardará a saída e a entrada desde agora para todo sempre. Guardará a saída, guardará a entrada. Olha que interessante. Começa quando? Começa quando? Agora. Para todo sempre. Começa agora, é isso aí. Mas nós podemos encontrar pessoas muito saudosistas. As conversas sobre Deus sempre estão no passado. Vem mais Deus no passado do que no presente. Só que diz agora, de agora para todo sempre. Deus faz parte do álbum de família. Para ver os milagres, para ver coisas que Deus fez, tem que ir lá em 1980, 70, 90, que é aí que Deus fez. Mas o texto diz agora.
desde agora, para todo sempre. Deus não fica preso ao passado. Isaías 43:18. Esqueçam que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? Até no deserto eu vou abrir caminhos, e riacho no ermo. Podemos encontrar gente que resiste ao agora, resiste ao hoje, resiste à mudança, resiste a crescimento, e a impressão que se dá é que a relação com Deus sempre está no passado, ou em algum lugar no passado. Eu já vivi, eu já fiz, eu já vi, já experimentei, já construí, já testei, já sei. Desde agora, para todo sempre. Podemos entender que Deus é um Deus de coisas novas. Deixa Deus surpreender você. Não adianta que você não vai entender o que Deus está fazendo muitas vezes. Por outro lado, também podemos encontrar pessoas que se posicionam a sua relação com Deus sempre no futuro. Uns posicionam a sua relação com Deus no passado. Outros posicionam a sua relação com Deus no futuro. Como assim? Ano que vem, vai ser meu ano. Fevereiro começou, beleza. Março tu vai ver, meu irmão. Vou mergulhar de cabeça. Eu vou fazer em março. Março tu vai, fevereiro tô ajeitando as coisinhas aqui, mas tu vai ver. É sempre o mês que vem, é sempre semana que vem, é sempre o ano que vem. Eles posicionam esse relacionamento de Deus deles sempre no futuro. Não, eu vou, estou me ajustando, porque você vai ver, estou me ajustando, organizando. Agora! Tem coisa que tu não faz agora, tu não vai fazer. Uns posicionam a sua relação com Deus no passado, outros posicionam a sua relação com Deus no futuro. Enquanto se diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Mateus 6:10 vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Salmo 46 vai dizer: Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam confundidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Hoje podemos ver pessoas que estão alinhadas: eu irei, eu farei, me alinharei, servirei, serei, começarei, farei cadima, irei orar, irei jejuar, eu irei ler. Esse ano eu leio a Bíblia toda, esse ano eu vou ler livros, esse ano eu vou entrar pelo, esse ano eu vou me ajudar, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou parar com esses negócios, esse ano eu paro de pornografia, esse ano eu paro de não sei o que, esse ano eu paro de beber, esse ano eu paro de fumar, esse ano eu paro com isso, esse ano eu paro com aquilo. Aí eu vou, sempre eu vou. Agora, desde agora. O salmista demonstra um desapego do passado e um equilíbrio de fé em relação ao futuro, e se mostra pronto para o novo, pronto para o milagre, pronto para o agir de Deus, desde agora. Está pronto para começar. Vinícius de Moraes tem uma poesia chamada Soneto de Fidelidade. Quem gosta de poesia aí? Tem um pedaço que diz: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja eterno enquanto dure. Quantas já deve ter dito assim? Que seja eterno enquanto dure. Que nosso amor, você já deve ter dito para ela, talvez. Posso dizer para ele: que nosso amor seja eterno enquanto dure. Mas é eterno enquanto dure? É bonito, fala de eterno, mas não carrega eternidade. Tipo essas músicas que tem por aí. Fala de eterno, mas não carrega uma visão de eternidade, porque estabelece limites no que é eterno. Seja eterno enquanto dure. Melhor do que ser eterno enquanto dure é durar porque é eterno. Desde agora, para todo sempre. Não deixa para amanhã não. Desde agora.
eterno enquanto dura e transmite uma visão de quem vive por sensação. Uma sensação boa, que enquanto estiver sentindo, que seja eterno. Enquanto essa sensação tiver, que seja eterno enquanto dure. Uma sensação de que vai durar para sempre. Uma sensação de que vai ser sempre assim, eterno enquanto dure. São aquelas pessoas que vivem por sensações, vivem por experiências. Deve durar porque eterno transmite uma visão de quem vive por convicção. Não é eterno enquanto dura. Não é porque eu estou sentindo, não. Vai durar, porque é eterno. Vive por convicção. É uma certeza interior de que vai permanecer porque carrega a eternidade. Ele virá. O meu socorro vem. Talvez não, ele vem. Eu sei em quem eu tenho crido. E na hora certa, o meu Deus se levantará. Confio nele, minha confiança nele. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, porém, confiarei. Nós confiamos no nome do Senhor, aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, o guarda de Israel que não dorme, não dormita. É como a minha sombra que me segue, permanentemente me guardando, permanentemente com seus olhos fitos em mim. Fique de pé, comece a exaltar, permanentemente me olhando. Tem gente que resiste ao hoje. Tem gente que resiste ao hoje, porque o hoje exige mudança, e mudança expõe o preguiçoso. Tem gente que resiste ao hoje, resiste à mudança, só que mudança expõe quem tem preguiça. As mudanças, isso aí, né? Isso eu não concordo, isso eu não concordo. Isso eu não concordo. E o que está por trás não é uma convicção, não é uma opinião baseada em uma convicção, em um fundamento genuíno. É porque não quer. Preguiça. O problema não é Deus agir. O problema é você não perceber que Deus está agindo, porque você está agarrado no que se foi. E Deus já está lá na frente. E o lindo nesse texto, o interessante é ver como o salmista, como ele muda uma perspectiva da sua fala. Ele começa dizendo: eu elevo, eu vejo, eu espero, eu elevo os meus olhos para os montes. Da onde virá o meu socorro? Mas de repente, você quer colocar o texto? Ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. De repente ele fala assim: não permitirá que o teu pé vacile. Calma aí. Ele sai do eu para tu. Ele está falando de si, mas de repente parece que ele fala consigo mesmo. Corpo, alma e espírito formam o ser do homem. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu, criou a terra. Mas de repente a alma está angustiada, a alma está apavorada, a alma está com medo. É o espírito que está forte. Não permitirá que o teu pé vacile. Ele fala consigo. Ele confessa a fé para si próprio. Isso é confissão de fé. Confissão de fé é para mostrar para os outros que você tem fé. É para mostrar para você mesmo aquilo que você crê. Não permitirá que o teu pé vacile. Não dormirá o guarda de Israel. Levanta a cabeça. Toma curvado. Isso tem a ver com o governo interior. Tem a ver com governar a si mesmo. Não permitirá que o teu pé vacile.
Uma confissão de fé que expressa confiança em um Deus e gera equilíbrio e segurança em seu interior. Nós estamos diante de alguém que questiona a si mesmo. Já ficou falando com você mesmo? Tá tudo certo. Você deve falar. O problema são as respostas que a gente dá para nós mesmos. Esse é o problema. Estamos diante de alguém que questiona a si mesmo, que pergunta a si mesmo, que a sua mente trabalha indagando a si mesmo, que a sua alma questiona as suas circunstâncias e não há problema com isso. Questionar a si mesmo não é problema. Não ter as respostas certas para si mesmo, isso é um problema. Isso sim é um problema. Ele fala com a alma até alinhar a alma ao caráter de Deus. E não se trata de negar a tristeza ou simples positivismo. Não. Ele confessa, ele responde a si mesmo com aquilo que ele tem de Deus dentro de si. Preste atenção. Você vai vencer o diabo, você vai vencer as suas vontades, você vai vencer as injúrias, você vai vencer esse tipo de questionamentos, você vai vencer as suas emoções, a sua alma, se você tiver o quanto de Deus estiver dentro de você, e não somente o que você sente, mas é o quanto de conhecimento de Deus você tem. Por isso, faça o Cadima, faça a escola de discípulos, estude, leia, porque sem conhecimento você não tem onde apoiar a sua fé. Sem conhecimento você não tem fundamento. Você tem coisas que você acha que é. Quando você diz para o diabo que você acha uma coisa, não serve. É um diálogo onde a tristeza diz dentro dele, agora é o fim. Mas a verdade vive em seu coração, diz assim, não, agora é só o começo. É um diálogo onde a dor grita dentro dele, Deus me abandonou. Mas a verdade dentro de seu coração, o conhecimento que ele tem a respeito de Deus, começa a dizer, não, ele não dorme. Ele é tua sombra direita. Ele está aqui com você, ele tem o controle de tudo. Ele não vai te desamparar. Ele vai firmar os teus pés. Não vai permitir que o teu pé vacile. As emoções confusas dentro dele, dentro da mente dele, começam a embaralhar os seus pensamentos e começam a dizer, você não vai aguentar, eu não vou suportar, eu não vou aguentar tudo isso. Mas a verdade absoluta, poderosa dentro dele começa a se levantar e diz assim, não, ele não vai permitir que você caia, não vai permitir, ele não vai permitir que você tropece, que você caia, ele irá te amparar, você não irá perecer. E nós vemos que não há culpa nesse salmista, não há culpa nessa pessoa, não há culpa no salmista em sentir medo ou se sentir inseguro. Vemos que ele se recusa a se deixar dominar pelo que ele sente. Ele vence a batalha contra o que ele crê, com o que ele sente. Ele usa a verdade que ele tem sobre Deus em si e ajusta a sua alma e os seus sentimentos ao lugar de segurança e de confiança em Deus. Se você não aprende a disciplinar, escuta. Se você não aprende a discipular e a disciplinar a sua alma, você sempre ficará refém das estações e das circunstâncias. Sua fé não precisa de permissão de Deus, dos seus sentimentos para obedecer. Ela precisa se apoiar em Deus e em sua palavra para te levar adiante. Feche teus olhos nessa manhã. Hoje é o dia de você vasculhar o seu coração, de você se levantar em fé e diz, o meu socorro vem. Eu sei que ele vem, não importa o que esteja acontecendo, ele vem. Ele é fiel, não permitirá que o teu pé vacile. O guarda de Israel, que não dorme, está cuidando de ti. Se você não discipula a sua alma, você vive conforme as estações. Hoje é sol, você canta. Amanhã é vento, você some. Mas hoje Deus está dizendo para você, alinhe o teu foco, ajuste a sua visão, ajuste os seus pensamentos, encha-se da verdade de Deus. Tem algo de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua história. Tem uma graça de Deus liberada para você viver. Tem uma unção de Deus disponível para você desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para você.